Nada como um dia após o outro, não é mesmo, meus amigos? Na verdade, nada como um ano após o outro. O todo-poderoso Xandão, que fazia e desfazia, mandava e desmandava no Brasil, está finalmente tendo que enfrentar as consequências dos seus atos e, principalmente, está finalmente recebendo a crítica da imprensa que durante todos esses anos parece que estava adormecida enquanto ele perseguia, enquanto ele cumpria o seu papel, que a gente já falou aqui tantas vezes, de expurgar a direita da presença política no Brasil. Olha só o que aconteceu somente nessa última semana. O Estadão, que durante todo esse tempo tem adormecido, né, funcionando como uma bela adormecida da imprensa, resolveu criticar o Moraes justamente por causa daquele caso que a gente trouxe aqui, aonde, para se vingar da Espanha, onde a Espanha decidiu não extraditar o jornalista Alan dos Santos, que a imprensa nossa continua chamando de blogueira, né? Eu sei que tem gente que não gosta do Oswaldo Eustáquio, o Alan dos Santos também, é tanta gente que ele tentou extraditar que já tá confundindo. Tem muita gente que não gosta do Oswaldo Eustáquio e tem gente que gosta, né? Só que querendo ou não goste dele, ele é um jornalista e a imprensa insiste em chamá-lo de blogueiro. Só que esse não vem ao caso. O que vem ao caso é que o Moraes deixou de extraditar um traficante para a Espanha justamente para se vingar, para dar uma liçãozinha na Espanha. Olha que absurdo. Um juiz do Supremo Tribunal Federal atuando como se fosse um membro diplomático do Brasil, como se fosse o Itamaraty, ou o próprio presidente da República, coisa que ele já faz há muito tempo, na verdade. Ele se sente muito acima de tudo isso. Ele se sente muito acima do presidente da República e com certeza se sente acima do Itamaraty também. Mas vamos lá, porque pela primeira vez na história, o Estadão resolveu realmente dar os nomes aos bois, né? Não tanto, mas já melhorou um pouquinho. Vamos lá. Picuinha perigosa. Só de falar que o Alexandre de Moraes está fazendo picuinha, ixi, já é um grande avanço, hein, Estadão? Moraes não só rebaixou, ao colocar o caso de um blogueiro no mesmo patamar que de um traficante, Moraes não só rebaixou o nível do debate jurídico do Brasil e Espanha, como também prestou um desserviço à imagem do STF. Olha, aqui eles estão tentando ver até onde eles podem ir, né? Quando eles falam prestar um serviço à imagem do STF, a imagem do STF já está sendo prejudicada há muito tempo pelo Moraes. E não se engane, não só pelo Moraes, por boa parte ali, a maioria, eu diria, que constantemente avalia essas decisões do Moraes. Então o Moraes vai lá, toma uma decisão extremamente absurda, inconstitucional, antidemocrática, cruel até, e ela é avalizada pelos outros ministros. Então isso não vem de agora, né? E aqui eles ainda chamam de birra, fala que o Moraes está dando birra. Nossa, hein? Isso aqui tu vai pegar pesado. Espanha nega a extradição de bolsonarista. É estranho, né? Que sempre que eles querem desqualificar alguém, eles falam bolsonarista, como se transformasse a pessoa em algo menos que um ser humano, algo menos que digna de justiça, de equidade, né? Equidade política. Então eles sempre utilizam isso. Mas não há efeito para dizer que o Oswaldo Eustáquio é um bolsonarista, né? Ele pode ter apoiado o Bolsonaro, mas não quer dizer que ele é um bolsonarista. Enfim. Ato contínuo, Alexandre de Moraes manda soltar traficante requisitado pela Espanha. Isso não é reciprocidade, é birra. É birra. Meu Deus do céu. Outra coisa que me deixou muito interessado foi a revista Economist, pessoal. Prestem atenção como eles decidiram partir para cima do Moraes só na última semana, tá? Aqui, ó. Nenhuma figura incorpora tanto os problemas da Suprema Corte do Brasil como o Alexandre de Moraes. Seu histórico mostra que seu poder judicial precisa ser contido. Gente, isso aqui é uma revista é uma revista internacional extremamente respeitada. Extremamente respeitada, tá? Ela tem um viés mais para a esquerda? Tem. Inegável, mas é uma revista de circulação internacional e que ainda, querendo ou não, serve de referência, né? Vamos aqui, para outra, a parte de baixo aqui. Isso aqui foi só numa semana, tá? Fizeram 5 matérias seguidas sobre o Moraes, praticamente no mesmo dia. Alexandre de Moraes no Brasil é hoje um dos juízes mais poderosos do mundo. Quer salvar a democracia, quis salvar a democracia com várias aspas, né? Destruindo ou censurando o discurso online, ou seja, está tentando fazer uma censura, está curbing ali, é algo no sentido meio de você tentar circular, de você tentar parar, ou seja, como se o Moraes estivesse dando um fecha
no discurso online, né? O que, convenhamos, ele não foi eleito para isso, ele não teve um único voto para isso, ninguém pediu para ele fazer isso. Então ele faz isso simplesmente da cabeça dele, aonde ele acha que ele quer, que ele vai salvar a democracia, só que salvar a democracia destruindo a democracia. Vamos ver outras matérias aqui. Aqui, ó. A Suprema Corte. Opa, cadê? Deixa eu deixar isso aqui pro Brasil. Deixa isso aqui pra vocês. Vamos lá. Que essa aqui é muito interessante também, essa parte que eles colocaram. A Suprema Corte do Brasil acabou ganhando muito destaque e prestígio, enquanto o lado executivo perdeu a sua legitimidade. Ou seja, vocês estão vendo que o Lula está cada vez mais fraco, né? E a própria Suprema Corte, na verdade, é porque às vezes a The Economist analisa com a perspectiva de fora, não analisa com a perspectiva que está aqui de dentro. Mas eles só ganharam esse prestígio, né? Que prestígio também, entre aspas, na verdade é mais uma capacidade de atuação, aumentaram sua capacidade de atuação política, porque a própria Suprema Corte decidiu assim, a partir do momento que ela começou a censurar o Bolsonaro e impedir o Bolsonaro de atuar como um presidente. Né? E agora o Lula decidiu, para não passar por isso, e também porque, obviamente, tem um viés muito mais alinhado à maioria dos ministros que estão ali, o Lula decidiu ignorar o Congresso e governar de mão dadas com a Suprema Corte. Então eles falaram isso, né? A Suprema Corte do Brasil ganhou muito prestígio, enquanto o ramo do executivo acabou perdendo sua legitimidade de atuação, né? Isso vem desde o Bolsonaro e graças às atuações da Suprema Corte. Mas as questões começam a se acumular sobre o seu próprio comportamento, a qualidade da justiça que está entregando e como a gente poderia traduzir aqui? E se essas sanções, né, no caso as decisões dela, estão de acordo com a lei, né, a própria, né, estão de acordo com a lei. Então, assim, a The Economist, pessoal, está fazendo críticas extremamente graves, né, extremamente pertinentes aqui, que eu acho que o Moraes não está gostando de ouvir. Isso aqui, e vou ler só mais essa aqui, porque essa é a quarta, né? O Alexandre de Moraes está se empoderando através da lei brasileira na sua campanha de limitar o discurso online. Como qualquer democracia, o Brasil coloca limites na liberdade de expressão, mas faz isso de uma forma tão expansiva que acaba fazendo com que esses limites estejam extremamente duros, né? Então, realmente aqui, a forma como eles estão criticando o jeito que o Moraes utiliza a lei brasileira, né, e faz esse disfarce da democracia brasileira, acaba gerando um certo incômodo para esse pessoal. Está gerando um certo incômodo lá na comunidade internacional, né? The Economist é uma revista britânica. Então gera um certo incômodo na comunidade internacional, porque eles estão pensando o seguinte: nossa, a gente está aqui votando para eleger nossos representantes eleitos, mas tem um juiz no Brasil que ninguém votou nele, ninguém deu um único voto nele, e ele se encarnou da democracia e agora acaba censurando não só o discurso online, mas está censurando inclusive a própria democracia sobre a desculpa de defender a democracia. E o que é que isso vai gerar, pessoal? Inexoravelmente, né? Como estava ali na matéria. Vai gerar um isolamento do Moraes. O Moraes será isolado. Só que, por que isso não aconteceu? Né? Eu já falei tantas vezes aqui de isolamento do Moraes, que ele não vai conseguir atuar da forma como ele atuaria, mas até agora isso não aconteceu. E aí as pessoas acabam perguntando, porque eu entendo tanto de coisa ruim que aconteceu no Brasil aqui. Muitas pessoas, às vezes, sentem a necessidade que algo aconteça de forma mais rápida. Mas a questão é a seguinte: o Moraes e todas as coisas que ele fez de ruim para nossa democracia, para nossa república, para o nosso país, né? Tá até difícil usar a palavra democracia hoje, porque ela foi sequestrada pelos que mais a atacam. Mas tudo de ruim que o Moraes fez para o país, para o povo, e principalmente para a direita, foi avalizado por pessoas extremamente poderosas. Ele não fez sozinho. Ainda que ele fosse o testa de ferro, ainda que ele estivesse na frente, foi avalizado por pessoas extremamente poderosas, e a gente não sabe até onde isso se expandiu. Então é justamente essas pessoas agora, antes de abandoná-lo, estão procurando um jeito de, no futuro, falar: não concordei com isso não, achei que ele estava fazendo era outra coisa, achei que ele estava defendendo a democracia, não, isso aí que ele fez, ixi, não, sempre fui contra, sempre eu alertei que isso ia ser ruim para ele, ia ser ruim pro STF, ia ser ruim pro país, isso aí foi por conta dele. Então essas pessoas estão antes procurando esse jeito, antes de abandoná-lo completamente. E não se enganem,
ele ainda vai cometer muita crueldade, muita maldade, ainda vai ficar muito mais agressivo, principalmente agora que ele vai entender que ele está sendo abandonado. Há setores da extrema imprensa, há setores da extrema esquerda que ainda precisam dos serviços dele. Eu nem sei se ele percebeu, né, que ele estava ali, na verdade, fazendo um trabalho para a extrema esquerda quando ele começou a perseguir a direita da forma que ele fez. Mas há setores da extrema imprensa e extrema esquerda que ainda necessitam do serviço dele e justamente por isso ainda vão tratá-lo um pouquinho melhor, né? Mas não tem outro destino para o Moraes que não, principalmente com essa notoriedade, né, negativa que ele está ganhando internacionalmente, não tem outro destino para ele que não ser completamente abandonado. Abandonado à própria sorte, abandonado a pagar pelos próprios erros, abandonado e simplesmente sentindo saudade da época que ele mandava e desmandava. Porque o poder não vem dele. O poder não vem único especificamente do Moraes. O poder vem de uma conjuntura de ações. Por exemplo, o 8 de janeiro foi uma conjuntura que deu mais poder ainda ao Moraes. Afinal, quando viram aquelas pessoas lá invadindo, depredando, quebrando a Praça dos Três Poderes, né, o Palácio, o prédio do STF, etc., o Congresso, aquilo ali deu um poder gigantesco, porque falou, olha, tá vendo? A gente falou desse pessoal da direita, tá vendo? O que a gente precisa? Agora a gente tem que entrar com tudo. E é justamente por isso que nunca me desceu que aquilo ali era uma ação coordenada da direita e a cada dia fica mais claro que não é. Porque a direita entregaria ainda mais poder para eles poderem ser mais cruéis, mais restritivos, né? Mais autoritários, né? Então aquela ação ali nunca entendi aquilo ali como algo feito pela direita e cada dia que passa a gente vê que realmente não foi o que aconteceu. Mas essa conjuntura está se desmontando. A conjuntura está se desmontando, tá ficando claro que o dia 8 de janeiro não teve nada de planejado, tá ficando claro que foi algo ruim pro país? Foi. Foi um ato de vandalismo? Sim. Depredação? Sim. Mas não foi um atentado ao Estado Democrático de Direito e nem foi um golpe de Estado, como eles estão tentando colocar. Nem teve uma associação criminosa armada. Ou seja, não justificava a forma como eles trataram e tratam aquelas pessoas. E isso vai se desmontando a cada dia, somado à sequência, ao abuso, as decisões inconsequentes do Moraes por estar tão embriagado no poder, como nesse caso agora, que pela Espanha ter se negado a extraditar um jornalista por crime de opinião, crime que não existe na Espanha, o Moraes se nega a extraditar um traficante e ainda coloca o cara em prisão domiciliar aqui no Brasil, né? Que é praticamente uma garantia de que ele vai fugir. Como eu disse, pessoal, vai ficar muito difícil pro Moraes. E ele só não foi abandonado ainda porque as pessoas que o avalizaram durante todos esses anos estão procurando a saída para salvar a própria pele, né? É aquele negócio, entrega a mão para salvar o braço. Então eles estão procurando um jeito de salvar o braço. Mas o destino dele, mais cedo ou mais tarde, na minha opinião, já tá selado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.